Fala pessoal, vamos para mais uma atividade aí de potência, né? Na atividade de hoje ele pergunta pra gente, ó, é correto afirmar que o resto da divisão de 2 elevado a 21 multiplicado por 5 elevado a 11 por 2 é 5? Ou seja, o que está perguntando pra gente aqui é o seguinte, ó, se a gente multiplicar 2 elevado a 21 por 5 elevado a 11 e dividir isso tudo aqui por 2, vai restar 5? Então, ó, a gente tem que pensar no seguinte, ó, como que funciona a divisibilidade por 2, né? Ó? Então, observa o seguinte, ó, se eu dividir 2 por 2, vai ser igual a 1, né? 2 dividido por 2 é 1. E o meu resto vai ser 0. Então, ó, 3 dividido por 2 é igual a 1 também, né? Porque agora eu tenho o resto 1. Se eu dividir 4 por 2, ele vai ser igual a 2 e o meu resto vai ser 0. 5 dividido por 2 dá 2 também e o meu resto é 1. Observe aqui, ó, existe uma repetição, né, ó, do resto. 0 e 1, 0 e 1. Ou seja, qualquer número que a gente dividir por 2, o resto vai ser 0 ou 1, né, ó. Observe aqui, ó, é impossível desse resto ser 5, né? Até mesmo porque 5 é divisível por 2, né, ó. A gente montar uma continha aqui, se eu tiver resto 5, eu consigo dividir por 2. Então, por maior que seja esse número, ele sempre vai ter resto 0 ou 1. O que importa pra gente, na divisibilidade por 2, é o último algarismo, né? Se ele for par, o meu resto vai ser 0, não importa qual for o resultado. Se ele for ímpar, não importa o resultado, né? O nosso resto vai ser 1, né? E é o que ele quer saber aqui, ó, qual que é o resto, né? Então a gente pode descartar essa questão aqui, né? Então nunca vai ser 1. Se o meu final for 0, a gente considera como par também, né? O nosso resto vai ser 0. Agora é o seguinte, a gente já sabe que o nosso resto não é 5, né? Mas se ele me perguntar se o nosso resto é 0 ou 1, o que a gente faz para descobrir? Então, se a gente quiser saber se essa multiplicação toda aqui, ó, dividido por 2 tem final 0 ou 1, basta a gente saber se o resultado dessa multiplicação aqui vai ser par ou ímpar, né? Então, ó, vou dar como exemplo aqui, ó, 22 vezes 33. Se eu dividir essa multiplicação por 2, eu vou ter resto 0 ou 1. Basta saber se o último número vai ser par ou ímpar, né? Então, ó, observe o seguinte, ó, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 2 dá 6 novamente, né? Aqui também 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6. Então, ó, 6 mais nada dá 6, 6 mais 6, 12, 2 sobe 1, né? 1 mais 6, 7. Então, ó, observa, ó, o último algarismo é par, né? Se é par, o meu resto vai ser 0, né? Agora, se eu tiver um número bem grande, não importa qual número, multiplicado por outro número bem grande, qual que vai ser o meu último algarismo? Observe o seguinte, ó, se a gente montar a conta, a gente não precisa saber os outros algarismos, né? Basta a gente multiplicar o último, ó. 4 por 3 dá 12, ó. 2 sobe 1. Pronto, a gente já sabe que vai dar par, né? Porque, ó, aqui também a gente não precisaria ter feito, ó, 3 vezes 2, 6, que é o último algarismo. Então, deu par, a gente sabe que o nosso resto é 0. E agora a potência, como que a gente faz para saber qual que é o último algarismo? Então, ó, na potência de base 2, o último algarismo é sempre 2, 4, 8 e 6. Ele sempre se repete dessa forma, né? Então, ó, observe o seguinte, se fosse 2 elevado a 21 dividido por 2, a gente já saberia, né, que o último algarismo sendo par, o resto seria 0, né? Só que não é esse o caso, né? Ele vai multiplicar por 5 elevado a 11. Né? A gente tem que descobrir o último algarismo do 2 elevado a 21 e depois o último algarismo do 5 elevado a 11. Então, ó, primeiramente do 2 elevado a 21, a gente vai pegar o 21 e dividir por 4, né? Que é a quantidade de repetição, né? Ele repete 1, 2, 3, 4, depois ele volta de novo, 2, 4, 8 e 6. E aí, ó, a gente tem 5. O nosso resto é 1, ó. Então, a gente sabe que quando o resto dessa divisão aqui dá 1, o nosso último algarismo vai ser 2, né? Então está definido aí, ó, o último algarismo da potência de 2 elevado a 21 é 2. E na potência de base 5, o último algarismo é sempre 5, né? Então, ó, observe o seguinte, ó, 5 ao quadrado é igual a 25, né? 5 vezes 5, 25. 5 ao cubo é 25 vezes
5, né? Vai dar 125. Então sempre vai ser 5. Então, a gente já tem o último algarismo também dessa potência, né? Ó, de 5 elevado a 11. Então agora basta a gente multiplicar o último algarismo dessa potência pelo último algarismo dessa potência, né? Ó. O último algarismo dessa potência a gente já sabe que é 2, né? Ó. Então, não importa o quão grande seja esse número, basta a gente saber o último algarismo, né? E a potência de base 5 também, né? Ó. Que vai ser final 5, né? Ó. Então, ó, 2 vezes 5 dá 10, né? Ó. O 0 sobe 1. Então, ó, agora tá bem claro pra gente, né? Ó, que deu final 0, né? Ó. Quando dá final 0 é par, né? Ó. Par, o resto é 0. Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.